Oi, pessoal, tudo bem? De volta aqui depois desse papo sobre offboarding, só que agora é um papo um pouquinho diferente. Se você tá olhando aqui pro lado, tem um companheiro aqui, um pouquinho mais pro lado, gente, aí que o pessoal vai ver. Pera aí que a gente tá ajustando a câmera. Pera aí. Aí, ó. Vai ter um pequeno extintor, porque agora o papo é fogo no parquinho. A gente vai falar de planejamento estratégico na vida real. E para isso eu trouxe uma pessoa que, além de ser minha parceira de fogo no palquinho, ela traz provocações muito pertinentes e prepare-se, abra espaço na sua mente para alugar uns 3 triplex por aí que você vai sair pensando com essa conversa. Estou falando da fundadora aí do IPFEM, Ana Tomazelli, que está aqui. É um prazer, Ana, a gente bater esse papo. Ê! Tem que fazer isso sempre. Tudo bem? Podemos. Fazer um combinado de botar bastante fogo e sem a expectativa de convencer ninguém, mas provocar esses movimentos internos que são tão importantes para a gente inventar alguma coisa nova. Sem ser donos da verdade, juízes ou Exato. detentores de fórmulas. Exato. Nosso papel, né, Ana? A gente se conheceu pela internet. E nosso papel sempre conectou muito no ponto de vamos provocar reflexões, que as pessoas cheguem às conclusões e não da fórmula pronta. Exato. Principalmente porque se tudo que a gente faz funcionasse, a gente não tava. Pode falar palavrão? Eu não perguntei Não antes. pode. Não pode, tá. Então, se tudo que a gente faz desse certo, a gente não tava na situação complicada, complexa, desafiadora em que nós estamos, não é mesmo? E a senhora passou por vários lugares dentro do RH, que é um ponto que eu tô falando bastante, da gente Sim. aprender com pessoas que sentaram na mesma cadeira que estamos. Perfeito. Não com o guru de internet, com frase de efeito, aquela planilha pronta que você quer comprar, aquele e-book pronto. Aprenda com quem sentou no mesmo lugar que você, passou pelas dores e delícias de ser quem é RH e consegue te mostrar um caminho diferente daquilo que você tá, que pode fazer sentido ou talvez não. E Exatamente. por onde que você passou já, dona Ana? Pois é, você me fez um pedido, né, quando a gente estava para começar, que é planejamento estratégico na vida real, como você abriu aqui, e eu falei, bom, e aí ele me disse assim, gente, eu quero que você conte tudo que você já passou, por onde você já passou. Eu falei, bom, 25 anos de carreira, 17 países, 19 M&As em 30 minutos, vamos lá. Vou tentar trazer os melhores momentos, tipo a edição do Big Brother pra cá. Casos de família, Casos talvez. de família, exatamente, programa do Ratinho, não é mesmo? Por que não? Eu já passei, bom, a minha formação é em jornalismo, comunicação, depois, obviamente, RH, negócios, etc. Minha carreira majoritariamente em áreas de recursos humanos, sendo operações de clima organizacional, comunicação bem no comecinho e desenvolvendo dispositivos, principalmente de prevenção, de problemas de RH e tudo. E aí, muito rapidamente, eu assumo as áreas de operações de RH, inclusive medicina, saúde e segurança, e etc., pesquisa de clima, eventos, e é isso aí, né? Serve café, carrega um sofá e tudo. Em empresas de capital fechado, de capital aberto, familiares, pequenas, grandes, internacionais, inclusive participando de processos de IPO e de transições de presidências, enfim. Como eu comentei, os 19 M&As dentro e fora do Brasil, e aí uma média de 17 países em América Latina, Península Ibérica, Turquia, enfim, vários lugares que as pessoas assim falam, não é tão interessante quanto o eixo mais glamuroso, e eu dizia, então me dá aqui, que quem vai fazer sou eu, e isso fez toda a diferença na minha vida. Então foi por aí que eu já passei, Léo, então assim, de tudo um pouco, eu costumo dizer que pouca coisa me surpreende, mas já vivi bastante. Sou uma jovem senhora, faço 43 anos esse mês, tenho assim, a benesse, né, de ser virginiana, então nasci com essa qualidade de ser carioca e virginiana, então acho que com 43 anos, um filho de 26, um filho de 15, façam aí as contas, acho que eu já vivi bastante coisa e gosto de contribuir porque gosto de estudar também. E hoje, especificamente hoje, eu tenho a convicção de que o mundo que a gente vive hoje, ele não se resolve com tudo que a gente fez até agora. Perfeito. Então, é por aí que eu gostaria de começar. E é a provocação que eu faço também, Ana, de que a gente tem falado muito de futuro do trabalho e esquecido do presente do trabalho. Nossa senhora. Eu vou precisar de mais de 30 minutos, a gente pode falar com o Antônio para esticar aqui? Vocês que estão aí assistindo ao vivo, manda um comentário, pede pra gente ficar aqui até as 5 da tarde hoje. Fica! Essa conversa sobre futuro é muito interessante, porque
Obviamente, a gente não pode desconsiderar uma estrela do norte, como a gente costuma falar em startups, por onde eu também passei, mas eu tenho muito a sensação de que a gente se abandona no presente e esquece que o futuro ele não existe. A gente só tem uma sucessão de presentes. E o futuro ele vai depender das posturas éticas que a gente assume no cotidiano, nas coisas pequenininhas, picadas, na maneira como a gente se trata no dia a dia, no ordinário e não no extraordinário. Então, as pessoas em geral não gostam de rotina, né? Todas essas questões que parecem menores. E para uma virginiana, a rotina é tudo de fato que a gente tem. E eu vejo de verdade que não se abandonar no presente é a grande chave de leitura e é a grande chave de transformação para que esse futuro se apresente. Então, obviamente, essa também é uma condição de privilégio, porque se priorizar, se cuidar e ter a tranquilidade mental para poder se concentrar no presente também é uma condição de privilégio social, mas os esforços, inclusive sociais, públicos, corporativos, de entes que têm mais força do que o indivíduo, todo mundo devia estar olhando para isso também, para a qualidade das relações. Para mim, esse é o mal do nosso século. É muito assim, eu vejo a gente vivendo muito no futuro. Um dia eu vou fazer tal coisa, um dia eu vou conseguir, amanhã eu faço, e o tempo vai indo. E a gente vai guardando muita coisa na bagagem. Quando a gente vai para as empresas, é a mesma coisa. Tem uma frase da Mônica Hawke, que é a fundadora da Solis, que ela fala que RH parece uma boutique. Porque a empresa fala assim, quando eu tiver dinheiro, quando eu for de tal tamanho, quando eu for tal coisa, quando eu receber investimento, eu vou ter um RH. Sendo que está completamente errado esse pensamento, porque são as pessoas que começaram com você, se forem bem geridas, tiveram uma estrutura muito que atende essas pessoas, são elas que vão ancorar o seu crescimento. Então, o que você acha? Se a RH é meio boutique ou as pessoas distorceram esse negócio? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Eu tenho, bom, você sabe que eu tenho um pensamento, inclusive a gente tem já uma live para o ano que vem, não é mesmo? Você sabe que eu sou do pensamento que o RH, se as pessoas fizessem de fato o que elas deveriam fazer, principalmente fundadores de empresas e lideranças, se elas fizessem de fato o que elas deveriam fazer, o RH, ele não é necessário. Mas, considerando o processo histórico em que estamos, o RH, e aí vou ficar chamando de RH mesmo, né, porque como todo mundo conhece, o RH ele é estritamente necessário na medida em que fornece instruções, fornece ferramentas, coloca o chão para que as pessoas caminhem. Então, para mim, tudo que é prioridade, na prática, você só vai saber que é prioridade quando tem 3 coisas: tempo, energia e dinheiro. Então, se uma empresa diz que pessoas são importantes, mas não tem alguém dedicado para olhar, e de preferência uma pessoa sênior para essas pessoas, se você não tem tempo dedicado para essas pessoas, e se você não tem dinheiro dedicado para essas pessoas, claro que no começo de uma empresa pequena, né, é um pouco mais difícil, então tempo e energia já dão conta da coisa. Se não tem essas 3 coisas, não é uma prioridade. E aí precisa desafiar o conceito de prioridade. Então, sim, para mim vem antes, porque pessoas não são custo, elas são ativos da companhia. E aí, claro, uma discussão muito honesta de como a gente vai se tratar aqui. A partir daí, quais são os acordos internos que a gente estabelece a partir das posturas éticas e cidadãs, para o que funciona aqui, daqui 6 meses, daqui 3 meses a gente revê. Então, um acordo simples como, tipo, como é que a gente vai comunicar o desagrado? Como é que eu vou comunicar que eu acho que você tá me passando a perna? Que tá puxando o meu tapete? Entende? Então, de que maneira a gente vai estabelecer essas relações mais cotidianas? E aí, planejamento estratégico depende intimamente disso. Sim, porque eu falei no conteúdo anterior que muitas vezes o planejamento lá de cima, o povo vive no fantástico mundo de Bob, né? Porque papel aceita tudo, né? PowerPoint Isso. também. E a palavra, então? Nossa senhora. Faturamos 1 milhão esse ano que vem eu quero 12. Falei, olha! Delícia. Sem comprar ninguém? Tá bom. E o Igor falou uma coisa que muitas vezes quem tá fazendo o planejamento estratégico, ele é medroso, porque ele não quer ouvir a pessoa da equipe dele que entende do negócio. Que ele tem o medo de... Então ele só pega e faz da cabeça dele, com as vozes da cabeça dele, a reunião dele, e arremessa aquele planejamento para baixo. E aí a gente já vê um ponto que a cultura se mostra
nesses pontos Sim. que ninguém pode questionar. Posso mergulhar nisso um pouquinho, então? Pode. O planejamento estratégico, do jeito que a gente faz ele até hoje, então, a depender do período do ano fiscal, a gente vai estabelecer no estado da arte, no mundo ideal, um tempo anterior para poder fazer esse planejamento, para poder fazer o orçamento, para poder submeter, para poder cortar em tudo e aí voltar e a gente não ter dinheiro para nada. Na prática é isso que acontece, porque isso que você está falando, anteontem, na aula do MBA, eu usei uma imagem que foi o seguinte: eu tenho a sensação de que os eventos e as falas em geral, elas são de filme do Tim Burton. Uma coisa de fantasia, bonita, colorida, etc. Mas a gente, no dia a dia, a gente tá num filme do Tarantino mesmo. Sim. Que é sangue, coisa voando pra todo lado, uma violência danada. Então, a hora que a gente entende isso, eu descrevo o planejamento estratégico dessa forma, isso é como acontece no Tarantino, né? No filme do Tarantino. E aí começa aquela coisa de disputa do tipo, eu vou botar mais dinheiro aqui porque vai cortar, daí eu tenho esse colchão. E vira um jogo do contente. Porque todo mundo sabe como funciona, todo mundo sabe o que vai cortar. E aí entra esse desafio de comunicação. Só que o planejamento estratégico, para mim, ele é um roteador com muitos vetores tensionando. Então, a gente que senta em cadeira alta, na última linha, né, no bottom line, obviamente tem que dar lucro, tem que dar dinheiro para sustentar todo mundo, lógica capital, mas a gente tem que primeiro agradar quem põe dinheiro ali. Se tiver acionista, se tiver investidor, se tiver a própria família, né, colocando ali um capital próprio, então tem que atender a esses interesses. Precisa atender os interesses do cliente. Então, esses dois entes, eles entram, de fato, em primeiro lugar. E para mim, aqui está o problema, porque performance não é diferente de cuidado. E aí, eu só não entro nessa coisa de funcionários felizes fazem clientes felizes, etc., porque essa é uma outra articulação de pensamento, mas a gente precisa entender quem é que a gente quer ser no mundo. E não da perspectiva abraçadora de árvore, da perspectiva mesmo de qual é a mensagem, e para usar uma palavra da moda que já me dá ranço também, a narrativa, que a gente quer estabelecer, que vai se desdobrar, por exemplo, em imagem de marca. Então, a hora que a gente oferece um restaurante com comidas super sofisticadas para pessoas muito importantes, baseado em fatos reais, mas os funcionários, eles comem feijão azedo no almoço e eles têm que ir no RH ficar na chuva para pegar um documento, do ponto de vista de promoção de dignidade, a gente está falhando muito. Então, a hora que a gente começa a entender que tudo num ecossistema social, e empresas são ecossistemas sociais, tudo está relacionado, esse planejamento estratégico, essas pessoas, elas precisam decidir com que prioridade elas vão tratar as pessoas, e não discutir se pessoas são importantes ou não. Então, qual é o dinheiro e o que a gente vai fazer para que isso também seja importante. Só que daí tem os interesses dos profissionais, o interesse das lideranças, dos executivos, do mercado de uma maneira geral. Articular tudo isso é muito difícil, e a lógica capital, ela vai tornar os outros entes insuficientes diante da necessidade de fazer mais, sempre com menos e sempre, né, mais rápido. A natureza não funciona desse jeito, porque o recurso esgota. E é isso que está acontecendo. Os recursos humanos, eles estão esgotando. E no capitalismo não dá até ter que dar. Então, a hora que não tiver mais mão de obra qualificada, porque a pouca mão de obra qualificada que ainda tem está medicada, a hora que não tiver mão de obra qualificada vai ser que nem na pandemia. Empresas que resistiram por 20 anos fazer home office viraram em 15 dias porque senão elas iam morrer. Então tem um processo de muito adoecimento acelerado em curso, e aí as empresas estão reclamando que as pessoas estão doentes sem entender que elas fazem parte do adoecimento, em primeiro lugar, e aí estão colocando na nossa conta resolver, só com as ações individuais, que tem que acontecer mesmo, só que essa relação de força já está no princípio jurídico brasileiro, o trabalhador é hipossuficiente, não importa o contrato de trabalho dele, diante do ente. Os boletos chegam, tem que sustentar a família, etc, né? Todo mundo só nasceu herdeiro de trauma, doença e dívida, nem todo mundo nasceu herdeiro de dinheiro. Então, para finalizar, um planejamento estratégico, ele, em primeiro lugar, as pessoas deveriam ter a coragem para esses dois entes principais, de fazer uma pergunta que é: do que vamos abrir mão para cuidar das pessoas? De que comportamento, ou de que pedaço de dinheiro, ou de que velocidade a gente vai abrir mão
para cuidar das pessoas, porque não dá para ter tudo ao mesmo tempo o tempo todo, não dá para ser casado e solteiro ao mesmo tempo. E aí, mais cedo eu usei uma fala sua num outro Opa! conteúdo aqui. Que teve um dia que a gente estava conversando sobre se o RH seria importante ou não. A live que a gente fez aquela vez, Isso. e eu trouxe a provocação que você falou uma vez que o CEO que assumiu essa postura, e não deveria existir um CEO que não entenda de gestão de pessoas, né? Claro. Mas no nosso cenário, a gente tem muitos que não entendem de gestão de pessoas, né? Pois é, porque a gente vai promovendo as promoções e a gente vai categorizando e dando confete, vai valorizando, antes de chegar no tipo de pessoa, a gente vai valorizando comportamentos e conhecimentos muito específicos, a inteligência exata, por exemplo, a questão da extroversão, a questão da comunicação, então, falar, por exemplo, do jeito que a gente fala, e não ter vergonha de ir a público, e ter o raciocínio, né, um pouco mais dinâmico, etc., são atributos muito valorizados pelo mercado de trabalho, na lógica do mais rápido, mais com menos, etc, etc. E aí, quando a gente olha para o construto social, principalmente do Ocidente, homens têm, em geral, e a maioria engenheiros também, esse agrupamento de atributos. E aí, essas pessoas, num sistema em que o resultado, a performance, ela não está atrelada a cuidado, e isso também precisa ter marcador de gênero, né? Porque o masculino não vai aprender que o lugar do cuidado também é dele, e aqui não tem julgamento de valor nenhum, isso é o barro do qual somos feitos, né? Então, o cuidado, ele não é atribuído também ao masculino, a não ser a coisa do prover, etc., que muitas vezes também não existe, principalmente na paternidade. A hora que a gente entende socialmente como isso tudo se articula, a gente entende porque é que a gente tem pessoas, em geral, homens brancos, cisgêneros, dito héteros, em cadeiras de poder com a caneta da decisão, que vão olhar só para a linha do resultado na moeda capital, e quando você vai tentar argumentar, e geralmente é uma mulher na cadeira de RH, quando você vai tentar argumentar, o que se ouve majoritariamente é, não, mas está dando resultado, então a gente não pode mexer. Então, quem desenha esse planejamento estratégico, esta pessoa, principalmente este homem, ele precisa do que a gente lá no IPFEM, né, na ONG, a gente chama de letramento social, para desenvolver postura cidadã e articular os pactos coletivos internos. Só que esse pacto coletivo interno, ele precisa ter lastro em quem põe o dinheiro e decide. E aí, esse motorzinho, essa cadeira, na verdade é uma cadeira, bunda pode falar, não sei, com duas nádegas, com 4 nádegas, vamos chamar assim, uma cadeira com 2 pessoas, que geralmente é o CEO com o CFO, geralmente são 2 homens, essas 2 cadeiras, elas precisam desafiar a lógica para quem põe o dinheiro, para quem gera o dinheiro nesse sentido, e propor pilotos, propor experiências nesse planejamento estratégico, nem que seja, eu vou falar uma coisa muito polêmica agora, para a gente aproveitar esse extintor não ser à toa, né, nem que seja para capitalizar. Então tem um purismo, né, uma coisa purista de falar assim, mas a empresa não acredita nessa causa social, ela só está dando para aparecer. Não sendo crime, tipo greenwashing, social washing, etc., não sendo crime, deixa, porque é com dinheiro que a gente faz as coisas na contemporaneidade. Então, essa cadeira, essas 2 cadeiras, para fazer o planejamento estratégico, elas precisam questionar e desafiar certas lógicas, portanto, correr certos riscos. Estamos prontos para correr esses riscos? Não sabemos, vai ficar para a próxima temporada. Quantos triplex você alugou na sua cabeça agora? E agora, Ana, eu vou puxar só pra gente finalizar. Já? Tem, Antônio. pouco tempo, a gente podia, né? A gente Eu marca acho. outro papo que a gente faz, Eu né? acho, uma coisa com vinho, uma coisa assim. Uma coisa mais... Uma coisa com tarja preta, um sem negócio. escudos corporativos. Qual a sua opinião sobre a criação de um Chief Happiness Officer? Eu quero ver se a Laís, minha advogada, tá me assistindo. Laís, desculpe. Eu tenho muitas opiniões, Léo, mas eu vou começar pela minha postura de sempre, que é, se funciona em algum lugar, tá valendo. Tá. Essa é a primeira coisa. Particularmente, eu critico o modelo que leva a gente sempre pro lúdico, pro infantilizado, pro cheio de estímulos e etc. E tira da gente a oportunidade de, como adultos, aprendermos a ter conversas difíceis.
E esse conceito de felicidade, eu sei que tecnicamente não é isso que eu vou dizer, mas eu vou tratar do senso comum. É muito perigoso a gente transmitir a mensagem para os profissionais de que o trabalho pode te entregar algo que originalmente ele não pode te entregar. Então, a gente precisa tomar cuidado para não pedir do trabalho aquilo que ele não pode entregar. Então, faz mais ou menos uns 15 anos, 20 no máximo, que a gente começou a construir essa coisa da felicidade e do propósito no trabalho, muito numa tentativa um pouco mais fantasiosa e utópica de sair do lugar do sofrimento e das patologias do social. Então, veja, não é sobre ser feliz ou encontrar propósito, é sobre só parar de morrer. Porque essa relação mais sóbria, a gente precisa entender que a gente está num contrato comercial. Tem alguém comprando a nossa força de trabalho, que portanto está com o nosso tempo e o nosso conhecimento, a gente recebe algo em troca, e se melhor, as relações precisam ser boas. Porém, em não sendo, não precisa fazer amigo, não precisa ser feliz, não precisa nada, e a gente precisa questionar quanto tempo a gente passa ali, porque se a gente chega para tomar um café da manhã, ótimo, e se a gente fica mais para tomar uma cerveja, quanto tempo eu tô deixando de ficar com a minha família? Então, quais são os afetos que eu tô deixando de construir, extramuros, que vão sustentar quando eu não estiver feliz intramuros? E aí eu trago a Então, provocação que eu não gosto muito do felicidade no trabalho. Eu trocaria por satisfação, porque felicidade, quando alguém me fala, parece que já remete aos ursinhos carinhosos, sabe? não, eu não faria nenhuma coisa nem outra. Eu teria a coragem de olhar, como é que tá a vida prática desse profissional? Como é que tá o contrato de trabalho dele? Como é que tá a recompensa? Como é que estão as relações? Como é que a gente está conversando seriamente sobre as coisas? O quanto a gente está ouvindo ou não? E esse conceito de felicidade, ele é muito particular, né? Ele é muito particular, ele é muito amplo, ele é muito abstrato, e fico muito me perguntando se a gente tem que ficar na vida procurando felicidade o tempo inteiro, ou se a felicidade está nesse ordinário que eu comentei no começo, dando a volta e fechando para a gente encerrar. E a noção de felicidade e a noção de satisfação, elas deveriam ser muito mais de dentro, na medida em que eu procuro no fora aquilo que vai conectar com o meu dentro, e portanto eu produzo o que para mim é felicidade. Para mim o RH e as pessoas que mandam, a gente tem 3 grandes funções. E aí, para terminar, o planejamento estratégico não deveria perder isso de vista. A primeira é promoção de dignidade. A segunda é garantia de direitos. E a terceira é resultado. Se a gente articula essas 3 coisas e as pessoas de fato tocam na sensação de justiça, eu não preciso de diretoria nenhuma para fazer ninguém feliz. Perfeito, eu vou dar meus 20 centavos aqui do que eu penso. Você falou de alguns pontos que a gente, teoricamente, é o que o Chief Happiness Officer olha, o seu diretor de felicidade no trabalho, traduzindo para o português. São pontos que estão... a gente coloca lá na frente uma pessoa para olhar pontos que são responsabilidade de todos os outros para trás. Principalmente de 2 C-levels, o CEO e o CHRO, na minha visão. E essa é uma cadeira, e eu vou falar uma coisa bem feia agora, e tudo bem. Essa é mais uma cadeira pro CFO rir. É mais uma cadeira para ficar de fora das discussões sérias. Porque quando a companhia não ouve a pessoa responsável pela folha de pagamento, que em geral é o maior custo fixo da empresa, e o meu telefone é o primeiro que toca quando o CFO precisa fazer caixa, rápido. Se esta pessoa não está nas discussões sérias, uma pessoa de felicidade também não vai estar. E se tiver, em substituição, tá errado. Perfeito, gente. Espero que vocês tenham gostado. Seria um papo que duraria várias horas. Meu Deus, vários A anos. gente ficaria vários dias, assim, aqui conversando, porque a gente sincroniza muitas provocações. Sim. Se você quer continuar entendendo um pouquinho mais o que sai dessa cabecinha, que os divertidamente dela é os enlouquecidamente, sai muita coisa bacana com as quais eu aprendi demais já sobre gerações, sobre gênero, sobre diversidade, Saúde sobre mental. saúde mental, sobre várias coisas. Vai lá no Instagram dela. Matrimônio e infidelidade conjugal em lares cristãos. Procura. Deixa de ser preguiçoso. Joga no Google lá, Ana Tomazelli, vai aparecer o Instagram, aparece o LinkedIn. Isso. Depois diz YouTube. que não tem sorte na vida. Levanta e vai procurar. Vamos lá. É isso mesmo. Primeira coisa. Gente, a gente volta já já com mais conteúdos aqui do RH Talks. Daqui a pouquinho também eu tô de volta. Até mais, gente. Tchau, tchau.
Tudo bom pra você?